O Vasco do Carille é um eterno ajustar de expectativas. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, todo mundo sabe, a gente já tem a expectativa de que não dá pra esperar que o Vasco vai ganhar o Brasileirão. Então a gente tem o pé no chão, tá ligado? A gente tem a expectativa baixa. Só que aí o time às vezes joga bem e você fala, opa, talvez não seja tão baixo assim. Aí no outro jogo você fala, não, eu acho que é baixo assim. Aí o outro jogo é pior ainda, você fala, rapaz, tô achando que é mais baixo ainda. Então toda hora a gente fica ajustando a expectativa que já não é muito alta, mas um dia ou outro parece que até a gente sendo realista ainda tá sendo otimista. Meu Deus do céu. Vamos lá, senhoras e senhores. O Vasco veio a campo com esses 11 jogadores aqui. É praticamente o que a gente tem sempre, tá ligado? É quase todo mundo normal. Olha só, isso aqui, distribuído em campo, ficava mais ou menos como? Ficava mais ou menos assim. Lucas Freitas ainda na ausência do Maurício Lemos, que tá com problema na costela. E Vitor Luiz, isso é novidade, Vitor Luiz no lugar do Lucas Piton. No mais, tudo igual. A gente tem Hugo, Coutinho, Jair, Ryan, que segue sendo titular no lugar do Garré, Adson fora do banco. Eu tenho falado aqui direto, pô, o Adson é o titular do Vasco, tá ligado? Mas o Adson tá com dificuldades aí pra realmente ganhar ritmo. Ele vem sendo banco, ele vem sendo reserva, porque ele não aguenta os 90 minutos. Os poucos minutos que ele aguenta, ele costuma ser o melhor, tá ligado? Ali daquele setor, daquela posição, mas ele aguenta pouco tempo. Hoje nem no banco ele estava. Então o Vasco, ele vinha dessa forma aqui, com esse time aqui pra campo. E assim, cara, é um dia meio merda, é um momento meio bosta e tal, mas deixa eu fazer minha publicidade aqui. Você já baixou o Flash Score? Baixando, você conseguiria entrar aqui e ver a nota desse time, ver as estatísticas do jogo de hoje, e lá no Flash Score, que você consegue baixar de graça aqui embaixo, você vai ver que principalmente no primeiro tempo, o Vasco até teve bons números, mas tem vezes que número não quer dizer muita coisa, tá ligado? Mas se você quiser ter acesso, quer ver a nota de cada um que estava em campo, link na descrição, baixa aí o Flash Score, patrocinador aqui do canal, é realmente bem bom, eu uso aqui pra ter aqui as estatísticas para trazer para vocês. Primeiro link na descrição, baixa gratuito. Enfim, bola rolando, começa como? Com o Vasco tendo uma enorme chance, e como eu falei, estatisticamente o Vasco chegou bastante, principalmente no primeiro tempo. Isso aqui é o Cássio, que é o mesmo goleiro que vem sendo criticado, é a mesma pessoa que, nossa, já foi um dia um baita goleiro, goleiro de Copa do Mundo, mas que hoje em dia é um frangueiro, mão de alfa... Aí chega contra o Vasco, vira Manuel Neuer, vira Gianluigi Buffon, vira tudo que é de mal, tá ligado? Enfim, olha só, o Coutinho dá de cabeça na bola, tem um lance aqui, um cruzamento, o Coutinho vai de cabeça, o Cássio faz uma defesa, de novo aqui, pelo amor de Deus, cruzamento, Coutinho de cabeça, olha a defesa que o Cássio faz no melhor estilo mundial de clubes de 2012. Cara, eu acho que assim, aqui no Brasil, todo time tem a cultura dessa piada de, o goleiro é ruim, chega contra o meu time, ele joga bem. Todo time tem essa parada, quase todo time tem um memezinho pra isso, tá ligado? Mas, porra, é foda, porque assim, o Cássio fez uma partidaça hoje. Então, assim, por mais clichê que seja essa reclamação, tá ligado? Nossa, justo contra a gente, fulano jogou bem. Por mais clichê que seja, o cara não tava jogando nada. Tipo assim, tem notícia falando que o Cruzeiro tá caçando outro goleiro, ou seja, não confia no Cássio, não dá pra contar com o Cássio. Aí chega hoje, o Cássio parece o Cássio do Corinthians na época de auge dele, né? Nem o Cássio do final do Corinthians, na época de auge. Ele foi uma defesa monstruosa. E aqui, cara, curioso, um lance do Coutinho de cabeça. Eu acho que assim, o Coutinho, essa foi a melhor chance dele, a melhor chance do Vasco, na verdade. O Coutinho, ele acabou... Eu vi gente reclamando da partida dele, teve aquele chute no finalzinho que ele chutou muito torto, ele foi dar de bico na bola, jogou longe, mas cara, eu não vou reclamar do menino Couto, porque... Menino Couto, parece menino Neymar. Do Couto, eu não vou reclamar do Coutinho, porque ele pelo menos tá tentando. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu vejo o Coutinho correndo pra lá e pra cá e parece que a galera não tá meio que conseguindo compreender, tá ligado? Então, pelo menos por enquanto, eu vou segurar a crítica. Eu sinto que ele tá tentando, eu sinto que ele tá, sabe, tentando ser a referência. Pô, ninguém tá pegando a bola pra chutar, eu vou chutar. E aí, como eu falei, hora ou outra, realmente, ele vai chutar longe pra caramba, mas ele pelo menos tá tentando. Pelo menos por enquanto eu não vou criticar, tá ligado? Agora o Cássio, pelo amor de Deus, cara, de cabeça, o Coutinho quase faz um gol de cabeça. O Coutinho tem isso aqui de tamanho, tem metade da minha altura, tá ligado? Quase faz um gol de cabeça aqui. Na sequência, o Cássio tava tão bem que na sequência a gente tem o quê? Mais uma defesa do bendito do Cássio. O que acontece? O Paulo Henrique, que hoje errou quase que todos os cruzamentos que tentou, mas o Paulo Henrique, como é de costume, corre que nem um cavalo, corre que nem um troço. O Paulo Henrique, meu Deus do céu. Se você coloca o Paulo Henrique do lado de uma cinquentinha, sabe, uma moto 50 cilindradas, a moto perde pro Paulo Henrique. Mas
Ele faz uma baita jogada, sai correndo ali, infiltrando no meio da defesa do Cruzeiro, meio que sai cara a cara com o goleiro, chuta e quem pega? O Cássio. O Cássio, o mesmo Cássio, que não tá defendendo nada, o mesmo Cássio que vem sendo criticado, o mesmo Cássio que, assim como o Gabigol, como o Dudu, assim, vem sendo tirado pra merda. Eu acho que não tanto quanto esses dois, porque esses dois viraram reservas. O Dudu hoje nem no banco não tava. O Gabigol estava no banco, inclusive, meu Deus, hein? Gabigol, que fim de carreira, hein? Na verdade, não é fim de carreira, porque o Gabigol parece velho, mas ele não é velho. Mas, porra, nem saiu do banco. Caraca, tá com moral, hein? Tá valendo a pena o dinheiro que o Cruzeiro tá pagando nele. Mas enfim, o Cássio faz aqui mais uma boa defesa. Era outro momento que o Vasco teve mais uma vez uma boa chance, tá ligado? Mas que parou no goleiro que não vinha jogando bem, mas hoje jogou e beleza. Contra nós todo mundo vira o Neuer. Na sequência, cara, eu destaquei isso aqui é o Ryan dando um carrinho, acho que é contra o Lucas Silva, brigando pela bola. No segundo tempo eu não vi muito disso não, mas no primeiro eu tava vendo o Ryan. O que acontece? Eu ainda tenho opinião meio dividida do Ryan. Tem jogo que ele me dá gosto e tem jogo que ele me dá raiva, tá ligado? Uma das coisas que mais incomoda nele é que ele é um moleque muito novo, tá ligado? Ele, pô, subiu da base o quê? Ano passado ou retrasado? Foi retrasado, 23. Mas ele ganhou mais oportunidade ano passado. Ele é um moleque muito novo. E, beleza, eu sei que ele é um pouco mais alto, tá ligado? Mas tem muito momento que na mesma hora que ele é rápido com a bola, ele é muito lento sem ela. Eu acho ele meio morto dentro de campo. Muitas vezes eu vejo isso nele. Então, ele vai, sabe, ele é meio 880 pra mim. Tem jogo que ele faz, sei lá, um gol bonito, uma boa jogada, e tem jogo que não faz nada. Aqui, eu destaquei isso aqui porque isso aqui é ele dando a raça, tá ligado? Ele dando a vida num carrinho, ajudando ali na lateral, marcar também, o que normalmente eu não costumo ver muito dele. Eu não sei se é eu que não tô enxergando direito, ou se foi realmente um dos primeiros jogos hoje que ele fez isso, mas enfim, destacando aqui, isso aqui eu tô mostrando pra mim mesmo, tá ligado? Porque tem muito jogo que, meu Deus do céu, o tanto que ele fica parado dentro de campo me incomoda. Hoje ele dando a vida aqui me ganhou um pouco, mas é claro que é muito pouco, né? Bom mesmo a fazer gol, mas enfim, pelo menos ele tá tentando, porque me incomoda jogador que, pô, se o cara é velho e tá cansado, tudo bem, agora jogador jovem, sabe, moleque tem 17, 18 anos, já tá morto, dá 20 minutos do segundo tempo, não tá aguentando correr, me dá um pouco de raiva. Enfim, na sequência, o que a gente tem? Mais uma chance do Vasco, agora com o Hugo, ele chuta, a bola ainda desvia, e o de amarelo aqui, amarelo, verde, sei lá que cor que é essa aqui, o Cássio pega mais uma vez, e desta belíssima forma, termina o primeiro tempo, 0-0. Cara, o que pega? Como eu falei, número tem vez que engana. O Vasco teve mais finalizações, mais posse de bola, e na verdade o número não engana tanto assim não, porque o Vasco eu acho que jogou até que bem no primeiro tempo, dá pra dizer isso? Olha só que polêmica. O Pedrosa, vascaíno, jornalista do SBT, ele chegou a postar no Twitter dele falando, pô, eu Pedrosa, tá ligado? Ele falando, eu achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo. E aí como o jogo tava 0-0, o pessoal tava tipo assim, como assim? Você gostar disso é absurdo. E ali, cara, é uma parada de ajuste de expectativa, como eu falei no começo do vídeo. Depende, tipo assim, o primeiro tempo do Vasco foi bom do ponto de vista que eu não espero muita coisa do Vasco. Olhando pro Vasco de forma bem realista, fora de casa, porque isso aqui é um jogo fora de casa, o Vasco normalmente ele tem jogado muito mal. O Vasco fora de casa não é de hoje, tá ligado? Não é esse ano. Esse ano, 2 jogos fora de casa, no Brasileirão, 2 derrotas. Uma pro Ceará com 2 gols do Pedro Raul e um 3-0 pro Corinthians vexatório. Ano passado também o Vasco fez uma campanha fora de casa muito ruim, e aí fazia um primeiro tempo fora de casa bom. O Vasco tinha, eu até anotei aqui, 11 finalizações contra 7 do Cruzeiro. Então, pô, 11 finalizações. E a gente viu aqui que não é só chute pra fora. Se não fosse o Cássio, a gente poderia ter feito 1 ou talvez até 2 gols no primeiro tempo. É que o Cássio fez realmente uma baita partida, tá ligado? Então, assim, tendo em vista que isso aqui é o Vasco, não é o Barcelona do Hansi Flick, foi um primeiro tempo até que decente. Não sei se dá pra falar que é bom, mas decente, vai. Decente, pra ficar aqui, a gente concordar aqui. Então, decente. E aí, no segundo tempo, eu acho que piorou de novo. Piorou, e aí, vamos lá. Segundo tempo, o que acontece? Ninguém muda, ninguém troca, os times voltam do mesmo jeito que foram pro intervalo, e aí gol dos caras, gol do Christian. Cara, primeiro, aqui tá o lance, certo? João Vitor na marcação, mas antes da bola chegar aqui, é um estouro pra frente. Como assim? O que eu quero dizer com isso? A bola tava lá na zaga do Cruzeiro, o Vasco tava pressionando, o zagueiro, ou lateral, não lembro agora, ele deu um chutão pra frente, sem rumo. Ele chutou pra frente, a bola veio parar aqui. Então, assim, até o gol do
Cruzeiro, que faz a gente perder hoje, faz a gente ser derrotado mais uma vez, 3 jogos fora de casa, 3 derrotas, ele não surge de uma baita jogada criada, o que mostra também que o Cruzeiro não fez uma baita partida, tá ligado? Foi um chutão pra frente que o Vasco não soube fazer, a marcação, a cobertura de bola, e aí, finalmente, a gente chega aqui, João Vitor na marcação, o cara consegue invadir, ele vai cruzar em direção ao meio da área e sobra aqui pro Christian fazer o gol dele e sai aqui comemorando. Cara, como eu falei, é um lance que surge de uma bola chutada pra frente, a moda caralho, tá ligado? Tipo, chuta e seja o que Deus quiser. Acabou que deram sorte. O João Vitor, ele dá um pouco de mole ali na marcação. O Paulo Henrique, ele vacila um pouco também. O Vitor Luiz não acompanha. Um monte de erro. A zaga dormiu. A zaga do Vasco dormiu. Eu acho que, assim, o melhor marcador do Vasco nesse lance do gol, quem mais tinha chance de fazer com que esse gol não acontecesse era o tal do impedimento, porque assim, a zaga do Vasco não conseguiu fazer nada, então aconteceu o gol, eu fiquei torcendo para estar impedido, infelizmente não estava, então o nosso melhor jogador, que era o impedimento, ele não nos ajudou dessa vez. Gol do Christian, assim, um gol ali que, como eu falei, é um lance meio do nada, o Cruzeiro nem estava jogando tão bem assim, mas também não estava tão mal, não é como se o Vasco perdeu, tipo assim, é importante eu pontuar aqui que a gente até que fez uma coisinha ou outra também, beleza? Mas não é tipo assim, nossa, a gente perdeu, mas jogamos muita bola. Não é por aí também, não. Porque se você para pra ver o jogo, nossa, o segundo tempo tava feio, hein? Feio. E aí aquilo, cara, mais uma vez, o Vasco basicamente vive de bola no Verratti. E aí, hoje a gente não conseguiu jogar a bola no Verratti, então a gente não consegue jogar. O Vasco do Carille é muito pobre. O Carille merece ser demitido? Calma aí que a gente chega lá. Depois sofreu o gol, o que acontece? Entra um Lloyd Augusto, que hoje entrou bem, por incrível que pareça, entrou bem. O Lloyd, ele me parece um jogador meio meme, tá ligado? Aquele cara, tipo assim, quando ele fizer alguma coisa boa, a gente vai meio que dar risada, tipo, caralho, o Lloyd conseguiu fazer alguma coisa boa. Mas, enfim, eu espero que ele dê motivo de risada, sabe, que a gente ria e não que os adversários riam. Enfim, Lloyd, Garré e Paulinho Paula, esses são os jogadores que entram. Depois entra pro Mita e mais pra frente entra Alex Teixeira. Aí, cara, aí me faz pensar o quê? Eu devo cobrar muito o Carille? Eu acho que sim. Mas na mesma hora, ele olha pro banco, ele, Carille, e o que ele vê é o Alex Teixeira. Aí aquilo, na mesma hora que eu quero xingar até a 13ª geração do Carille, eu falo, porra, ele tem o Alex Teixeira pra colocar. Será que eu não tô sendo injusto, não? Tá ligado? O Vasco do Carille, ele me entristece, ele faz eu recalcular todas as vezes a minha expectativa e ele faz eu tentar exercer essa justiça, assim, de cara, eu não tô pesando demais na de quem tá fudido também. Enfim, mais pra frente a gente vai ter o quê? De novo, o Cássio pegando. Tem um chute, uma chance com o Vitor Luiz, uma baita chance. Pô, tipo assim, um empate não seria um baita resultado não, tá ligado? Mas antes, empatado que perder. E aí o Vitor Luiz acerta um bom chute e a desgraça do Cássio aparece lá mais uma vez pra defender. Aí é foda, pô. Aí é foda. Eu acho que o Vasco teve muito mais chances de gol. Tem aquela estatística de gols esperados, que inclusive eu não olhei, poderia ter olhado, mas provavelmente o Vasco terminou com gols esperados maior do que o Cruzeiro, tá ligado? O Vasco era pra ter feito mais gol do que o Cruzeiro, mas é aquilo. Gols esperados não são gols feitos, né? E aqui, mais uma vez, o Cássio pega. Tipo assim, qual grande defesa fez o Léo Jardim hoje? Nenhuma? Uma, se aconteceu, não lembro? Alguma coisa assim. O Cássio fez algumas, tá ligado? Então, assim, a gente chega à pergunta final, a gente tem aqui o Carille. O Carille merece ser demitido do Vasco? Cara, eu acho que o trabalho é muito pobre, o Vasco é pobre de ideias, o Vasco é muito pouco criativo, tá ligado? É assim, o Felipe Coutinho tentando cair pros dois lados do campo, tanto na direita quanto na esquerda, e tentando, sabe, ser gênio, porque ou ele é gênio ou o futebol não acontece, e quando não é isso, é tipo assim, mano, chega na lateral e cruza no Verratti, chega na lateral, cruza no Verratti, chega na lateral, cruza no Verratti. Então, assim, é só isso. O Vasco é só isso. Não é todo jogo que vai dar pra achar o Verratti, tá ligado? E assim, o Verratti não tá podendo ter o luxo nem de perder gol, tá ligado? Porque igual, o Verratti tá agora um tempinho ali sem marcar e tal. E nem dá pra falar que ele tá numa má fase, porque a bola não tá chegando. Tipo assim, uma coisa seria se a bola tá chegando e, pô, nossa, o Verratti tá cabeceando mal, né? Mas não tá, é que a bola realmente não tá vindo. Então, o Vasco do Carille, ele é pobre de ideia. No jogo de hoje, ele até chegou, mas ele não consegue fazer. E aí, se você olha o que aconteceu antes, o Vasco tá vindo de 2 empates em 0-0, onde, beleza, não cede nenhum gol, né? Não toma nenhum gol, mas também não consegue fazer nenhum. Inclusive, jogo dentro de casa, sem
fazer gol nenhum. E antes dos 2 empates, uma derrota, que é o jogo do Ceará. Então, assim, a gente empata com o Lanús, a gente empata com o Flamengo. Esse é um resultado muito bom. Eu acho que o jogo contra o Flamengo, não sei se você vai lembrar, mas eu elogiei bastante. Falei, pô, hoje a gente tem mais coisa pra elogiar do que criticar o Carille, tá ligado? E eu sigo com aquela opinião. Você vê o que o Flamengo fez hoje 4-0 no Corinthians, e você pensar que o Vasco fez um bom 0-0 com o Flamengo. Claro que teve um Léo Jardim ali brilhando, mas a gente fez um 0-0 digno. Tipo assim, aquele jogo foi bom. Hoje, não só... Assim, depois daquilo a coisa deu uma desandada ainda maior. Eu acho que o jogo contra o Lanús foi muito fraquinho. Hoje a gente até teve chances, mas de novo não consegue. Aí é aquilo, tá ligado? Eu normalmente, eu tento evitar, sabe? Aquela impulsividade de não rua no Carille, é uma bosta e tal. Eu tento evitar isso porque, por exemplo, se a gente demite o Carille, vai trazer quem? Vai trazer o Diniz? Eu tenho medo do Diniz no Vasco. Eu tenho medo. Mas tá, então você quer que fica com o Carille? Também não sei se é isso que eu quero, tá uma bosta. Toda hora eu tenho que ficar... Sabe, o que eu quero? O que dá pra esperar do Vasco? Acho que o Vasco do Carille, ele é uma grande incógnita. Ele joga e você fala, cara, o que dá pra esperar desse time? E aí, assim, tá? O Vasco está em 3 competições. A gente tá no Brasileiro, a gente tá na Sul-Americana e a gente tá na Copa do Brasil. Eu vou fazer um comentário que já era pra eu ter feito há muito tempo atrás aqui. O Vasco não pode abdicar do Brasileirão. O Vasco não pode falar, tipo assim, não, a Copa, né, Sul-Americana é o nosso foco da temporada, vamos focar tudo lá. Brasileirão mete time misto. O Vasco não pode fazer isso. Porque, por enquanto, perdeu mais uma vez, mas ainda tá ali no meio da tabela e tal. Mas se continuar desse jeito assim, vai chegar no final do ano e não vai estar no meio da tabela, não. O Vasco não pode abrir mão de jogar o Campeonato Brasileiro. Porque numa dessas, às vezes você vai lá tentando ganhar a Sul-Americana que também não tá sendo fácil, e aí, sei lá, às vezes você chega nas quartas, tá ligado? Supondo aqui. E você cai nas quartas, e aí quando você vai ver, só resta o Brasileiro, e aí no Brasileiro você tá em, tipo assim, 17º. O Vasco tem que ficar esperto. A gente sabe que o Brasileiro é um bagulho difícil. O Vasco até comprou um jogador aqui e ali, eu acho que o Nuno é uma boa, tá ligado? Tem algumas boas novidades, mas a gente não tem esse time legal pra, tipo assim, não, vamos tacar time misto no Brasileirão, não vai dar nada. O que pode acontecer de ruim? Aí vai lá e toma 3-0 com o Corinthians. O Vasco não pode abrir mão de jogar o Brasileirão. Mais uma derrota, a coisa não tá legal, e eu acho que o Carille ainda não cai. Agora, se fosse o Pedrinho, faria o Carille cair? Talvez sim. E você, torcedor, o que você faria? Já, tipo, descarta o Carille e traz alguém? Sim. Sim, comente aqui, traz quem? Não, ainda vamos tentar manter? A essa altura do campeonato, aquele ímpeto de torcida faz... Assim, provavelmente vai ter pouquíssima gente falando, não, veja bem, eu acho que o Carille ainda merece uma chance, porque eu vejo que tá tendo nossa, uma melhor... Acho que quase ninguém vai estar nessa, então comente aqui o que você acha. É nóis, obrigado por assistir. O Vasco do Carille me entristece, não é pouca coisa não. Valeu.